Acordei na garagem em um sofá velho. No escuro, eu mal consegui enxergar os sensores presos ao corpo. Minha mãe veio até mim da escuridão, parecendo louca. Ela me entregou alguns comprimidos brilhantes e eu relutantemente os coloquei na boca. Meu pai estava sentado perto, olhando para o monitor que mostrava minhas estatísticas. Ele disse calmamente à mamãe que o teste matinal foi um sucesso. Fiquei feliz e com esperança perguntei se poderia dar um passeio no quintal antes do próximo procedimento. Mas meus pais franziram a testa brutalmente, de jeito nenhum. O ar está cheio de todo tipo de infecção. Com a minha saúde, não posso sair de casa. Não vamos deixar você repetir o mesmo destino da sua irmã, mamãe murmurou de repente. Eu dei um pulo de susto. Que irmã? Eu era filha única. Eu exigi uma explicação dos meus pais, mas eles estavam muito ocupados com seus cálculos. Parecia que isso era mais importante para eles do que eu era. Esses dispositivos me cercam desde que eu conseguia me lembrar. O fato é que meus pais eram cientistas e desde a infância me consideravam vulnerável a qualquer vírus. Mas eu não entendia o porquê. Me sentia bem, nunca tive um resfriado. Mas meus pais ainda me examinavam constantemente em seu laboratório na garagem. Eles nem sequer me deixam ir para a escola para não ser infectada com alguma coisa. Eu estava arrasada. Enquanto estava parada em casa, toda a minha vida passava. Eu queria sair dessa jaula pelo menos, sair e andar com os meus amigos como todos os adolescentes. Mas eu acreditava nos meus pais, eles eram cientistas. A voz da mamãe me trouxe de volta à realidade. Ela disse que eu poderia ir para o meu quarto. Bem, finalmente! Corri rapidamente para fora da garagem, para o corredor da casa e corri para o meu quarto. Tudo na casa foi construído para me manter fora da rua, e meu quarto era como um quarto de hospital. Tudo era esterilizado e a única mobília era uma cama de ferro, uma mesa e uma cadeira. Não parecia em nada com o quarto de uma adolescente. Meus pais nem me deixavam abrir as janelas e fecharam a escada de incêndio para o telhado no canto do teto. Eles literalmente me cercaram. O único entretenimento era olhar pela janela. Hoje o sol brilhava forte e eu queria sair para o quintal. Mas então eu vi uma garota na rua. Ela parecia ter a minha idade. Ela correu rapidamente para fora da casa ao lado com uma bola. Eu nunca tinha visto aqui antes. De repente, a garota me viu na janela e acenou em saudação. Superando meu medo, arrisquei abrir um pouco a janela. Torci para que meus pais não me notassem. Acontece que seu nome era Judy e ela tinha vindo para ficar com seu tio nas férias. Ela se ofereceu para jogar basquete em seu quintal. Mas eu recusei. Não podia sair de casa. A Judy se perguntou por quê. Reclamei com ela que meus pais não me deixariam ir a lugar nenhum. Na opinião deles, minha saúde era fraca. Mas a Judy disse que parecia paranoia e ela perguntou se os médicos me diziam a mesma coisa. Tentei me lembrar e de repente percebi que nunca tinha ido a um hospital. Durante toda a minha vida, minha saúde foi avaliada apenas por meus pais. Então a Judy disse que seu tio era o médico-chefe na clínica e que ela poderia me fazer um check-up grátis. Então eu poderia saber com certeza se eu era saudável ou não. Eu concordei, claro. Fiquei desconfortável em duvidar da palavra dos meus pais, mas eles também poderiam estar errados. Caso contrário, por que me sentiria bem? A Judy insistiu em irmos ao hospital logo de manhã, mas eu sabia que meus pais não me deixariam ir à cidade. A única opção era fugir. Fazia anos que eu não saía de casa e estava com medo, mas pensei na Judy e decidi que essa era a minha chance de ser livre. Então, no dia seguinte, eu ia fugir. Esperei até que meus pais estivessem indo para o laboratório na garagem, então pulei a janela e saí para a rua. Superando meu terror, comecei a descer cuidadosamente pela calha. Eu estava quase no chão, mas então minha manga prendeu em um prego na parede. Eu caí bem ao lado da garagem. Diabos! E se meus pais ouviram? Mas tudo estava quieto, me recompus rapidamente e corri para o ponto de ônibus. A cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais sujo. Eu coloquei as mãos no nariz. Por que eu comecei tudo isso? Mas então a Judy apareceu na minha frente, acenando feliz. A Judy elogiou a minha coragem, disse que o ônibus estava esperando por nós. Alguns minutos depois, estávamos a caminho do hospital. Não podia acreditar. As vistas fora da janela eram incríveis e eu só fui para a cidade quando eu era criança. E como era bom estar fora do meu quarto. Meia hora depois, estávamos na clínica. E a Judy me apresentou ao seu tio. O Sr. Brown imediatamente me fez um exame médico completo. Foi tão diferente dos testes dos meus pais. Eles fizeram todos os tipos de testes e até fizeram um raio-x na clínica. No final do dia, o tio da Judy finalmente me chamou em seu consultório. Meu estômago se revirou de medo. E se eu descobrisse agora que meus pais estavam certos e eu estava doente? Isso significava que nunca mais sairia de casa?
Mas o Sr. Brown disse que foi a primeira vez que vi uma pessoa tão saudável. Meus pais estavam errados. Confusa, peguei as informações na mesa e saí para o corredor, onde a Judy estava esperando por mim. Quando soube dos resultados, ela ficou emocionada. Agora eu poderia definitivamente viver uma vida normal. Voltamos para casa, mas tive um mau pressentimento. Quando me despedi da Judy no ponto de ônibus, percebi que já estava atrasada. Meus pais estariam fora do consultório para o jantar e ficariam bravos se não me encontrassem. Corri para casa o mais rápido que pude. A subida foi o mais difícil, mas mesmo assim subi pela calha até a janela, abri ela e congelei no parapeito. Meus pais estavam parados no quarto. A mamãe tinha uma pequena veia saindo da testa e o papai apenas me encarou em silêncio. O horror me tirou o fôlego. Com a voz gélida, o papai me perguntou onde eu tinha estado. Hesitante, contei aos meus pais sobre a clínica. Talvez eu pudesse sair de casa agora. Mas a mamãe sibilou com raiva que eu não me importava com a preocupação deles. E como eu não confiava em seus diplomas, eles não me dariam mais tanta liberdade. Então o papai me puxou para dentro do quarto de um jeito que eu caí dolorosamente no chão. Ele disse que eu não sairia mais do quarto agora. Por favor, não! Mas meus pais não me ouviram. Eles trancaram a porta e desceram. Em pânico, bati na porta e gritei, mas ninguém respondeu. Eles ficaram loucos. Havia apenas uma esperança: escapar pela janela. Com pressa, comecei a arrumar minhas coisas e se ao menos meus pais não voltassem. Após 15 minutos, tudo estava pronto. Pegando minha mochila, corri para a janela e de repente vi meu pai lá embaixo. Ele tinha uma furadeira na mão. Percebi que ele ia colocar uma grade de ferro fundido na janela. Eu comecei a chorar de desespero. Esses eram meus pais. Como eles poderiam fazer isso comigo? Completamente exausta, fiquei trancada até o anoitecer. Liguei para a Judy várias vezes, mas ela não estava atendendo. O que eu devo fazer? E então, de repente, eu vi meus pais xingando no laboratório logo abaixo de mim. Tudo que eu consegui entender foi meu nome e algo sobre o experimento final. O que eles fariam comigo? Era muito difícil escutar, mas eu precisava descobrir. Então meus olhos pousaram no copo. Exatamente! Minhas mãos tremiam de nervoso quando encostei o copo no chão. Funcionou! Agora eu podia ouvir cada palavra que meus pais disseram. Meu pai sussurrou ameaçadoramente que eles terminariam o experimento hoje. Talvez nós tenhamos cometido um erro quando a clonamos? Ouvi lá embaixo. O quê? Meus pais devem ter enlouquecido. Naquele momento, a Judy ligou e eu contei tudo com pressa pra ela. Meus pais estavam loucos e queriam fazer alguma coisa comigo. A Judy ficou com medo por mim e imediatamente sugeriu que eu fugisse. Sim, mas como faço para sair? Meus pais me trancaram. E então me lembrei da escotilha da escada de incêndio no teto. É claro! Quando criança, gostava de pular no telhado, mas meus pais fecharam a passagem com tábuas. E se eu tentasse abri-lo? De repente, meus pais lá embaixo ficaram estranhamente quietos. Eles me ouviram? Sussurrei para Judy me esperar no ponto de ônibus. Tentando não tremer, puxei silenciosamente a cama para o centro do quarto e subi nela. Me esforcei o máximo que pude para abrir a escotilha. Mas os passos dos meus pais já estavam na escada. Diabos! Peguei uma cadeira e comecei a bater furiosamente na escotilha. E assim, com um golpe desesperado, consegui abrir ela. Meus pais invadiram o quarto. Seus rostos se contorceram de raiva. Deus, eles iam me matar. Minha mãe pegou uma seringa enorme de trás das costas e correu para mim. Tentei lutar, mas um segundo depois ela me injetou um pouco do líquido. Não! Eu acordei no sofá do laboratório, mas agora minhas mãos estavam amarradas. Meu pai estava sorrindo loucamente no monitor. Não, por favor, me deixa ir. Mas minha mãe já estava se aproximando de mim com um bisturi. Tentei desesperadamente escapar e esse era o fim. De repente, a porta se abriu e a polícia entrou correndo. Eles prenderam meus pais e os acusaram de abuso infantil. Então eu vi a Judy atrás do policial, parecendo nervosa. Acontece que quando eu não apareci, ela se assustou e chamou a polícia. Explodindo em lágrimas, abracei a minha amiga. Sem ela, eu podia ter morrido. Fomos todos levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Eu ainda não consegui acreditar que meus pais tinham feito isso comigo. Na delegacia, eles disseram aos policiais que tinham uma filha que morreu de uma doença. Meus pais não aceitaram a perda e começaram a trabalhar no laboratório para encontrar uma maneira de ter ela de volta. E no final, eles conseguiram clonar sua filha e eu nasci a cópia exata dela. Eu estava paralisada, em choque. Eles estavam tentando me dizer que eu era um clone. Meus pais continuaram. Eles queriam compartilhar sua descoberta com o mundo, mas estavam esperando que eu atingisse a maioridade.
Era uma questão de leis científicas. Um clone era considerado viável quando eles completavam 18 anos. É por isso que eles realizavam seus testes para ter certeza da minha saúde nesse momento. Mas a polícia não acreditou nos meus pais e os enviou para o tratamento psiquiátrico. Saí da delegacia sem saber o que pensar. Eu era realmente um clone e os meus pais estavam malucos. Então a Didi veio até mim. Ela colocou a mão no meu ombro e me disse que não se importava com quem eu era. O mais importante era que eu era amiga dela. E então ela acrescentou que ainda poderíamos escapar e viajar por todo mundo. Chorei de alegria. Querida Judy, ela queria viajar comigo de qualquer jeito. Me lembrando dos meus pais, decidi que não queria mais ter medo de tudo. Agora eu não era o experimento de alguém e era responsável pelo meu próprio destino. No final, juntamos todas as economias e fomos para a praia. Eu senti que minha vida começou tudo de novo. Sim, ainda não havia resolvido o mistério do meu nascimento, mas finalmente estava livre. Eu estava deitada em uma mesa de operação em uma garagem que cheirava mofo. Talvez não seja tarde demais para desistir, mas demorei muito para chegar lá. Não, eu tenho que me tornar uma anime maravilhosa. O cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Tudo que eu precisava fazer era respirar fundo e acordar uma pessoa diferente, com um novo rosto. Tudo começou há um mês, quando Chris foi transferido para a nossa classe. Que menino lindo! Olhos azuis, franjinha, parecia um personagem de anime. Mas eu logo percebi que não iria conseguir nada. Eu era morena, baixinha, e não conseguia juntar duas palavras ao ver um cara bonito. E de repente o Chris, caminhando para o seu assento, sorriu para mim. Eu fiquei vermelha na hora. Ele realmente prestou atenção em alguém como eu? Se fosse esse o caso, eu teria a chance de conversar com ele. Ou até... Mas como? Eu imediatamente pedi conselhos ao Steve, meu vizinho e único amigo. Mas por algum motivo, Steve ficou chateado e resmungou que eu não deveria me preocupar. Era o suficiente ser eu mesma. Valeu pelo conselho. O Chris instantaneamente se tornou amigo de todos os caras legais da classe. Eles estavam sempre saindo juntos e eu tinha até medo de me aproximar dele. Foi só no final da semana, depois da aula, que ele ficou na sala um pouco mais. Essa era a minha chance. Eu vi um lindo adesivo com uma garota anime no seu telefone. Fui até ele e perguntei o que significava. O Chris imediatamente respondeu com orgulho que era o emblema do fã-clube de anime que ele organizava. Eu queria continuar a conversa, mas então o Chris foi chamado por colegas da sala e correu. Eu o segui para fora. O meu amigo Steve estava esperando por mim no corredor e fomos para casa juntos, como de costume. Continuei falando sobre o Chris ser um otaku. Então tive uma ideia maluca. Se eu parecesse uma garota de anime de um adesivo, então com certeza ele gostaria de mim. O Steve permaneceu em silêncio, estranho, ele geralmente era mais falador. Mas de repente ele soltou que, já que esse Chris era tão importante pra mim, ele iria ajudar. Um amigo dele trabalhava em uma loja de anime e Steve arranjaria um desconto pra mim. Legal! Eu fui direto para lá depois da escola. Peguei um monte de roupas diferentes e um pó brilhante especial. No dia seguinte, todos na sala olharam pra mim incrédulos. Eu estava com vergonha de estar no meio do corredor com uma roupa de anime. Mas era tudo pelo Chris. Então, o próprio Chris veio até mim. Eu estava feliz, mas ele disse que a roupa não combinava comigo e eu parecia uma paródia do seu anime favorito. Todos deram risada por toda parte, ele estava certo ou estava feia. Fiquei tão arrasada que nem voltei para a aula. Fui para casa e liguei a TV em um anime para ver o que tinha feito de errado. Mas depois disso fiquei ainda mais chateada. As garotas dos desenhos animados eram lindas. Aparências perfeitas, narizes pequenos e olhos enormes. Se eu pudesse me parecer com elas... Em desespero, fui lavar o rosto, então vi um folheto publicitário no lixo. Minha mãe deve ter pego no caminho para casa. Mostrava que com a ajuda de uma fita especial é possível ajustar o formato do nariz e dos olhos. Bingo! Corri para a loja e então eu trabalhei a noite toda e de manhã parecia exatamente com aquelas lindas de anime. A fita apertava terrivelmente a pele. Tinha medo que aquilo caísse e com cuidado toquei no meu rosto. Encontrei o Steve no corredor, mas em vez de me elogiar pelo quanto eu havia mudado, ele perguntou pasmo o que eu havia feito comigo mesma. Me deixe, Steve. Você não entende nada. Muito obrigada pela amizade. A aula de educação física estava começando. Quando eu apareci no corredor, todos engasgaram e o Chris imediatamente veio até mim e até ofereceu para corrermos juntos. Funcionou! Estávamos conversando e tentei não demonstrar a minha empolgação. Mas quando o Chris me convidou para a festa daqui a 3 semanas, quase caí. Claro que sim! Fizemos um círculo ao redor da sala. Eu estava suando e o suor estava escorrendo pelo meu rosto. Então o Chris olhou para mim de forma estranha. O que há de errado?
Acontece que a maldita fita havia se soltado e estava pendurada. Isso era um desastre. Tentei me virar e perguntei cuidadosamente ao Chris se o seu convite ainda estava de pé. Mas ele apenas sorriu e descaradamente disse que agora ele me convidaria se eu fizesse uma cirurgia plástica. E ele tinha certeza de que isso também não me ajudaria. Então ele desafiadoramente saiu. Eu estava desesperada. Em casa, eu me tranquei no meu quarto e tive medo até de olhar meu rosto feio no espelho. De repente, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Talvez era o Chris que veio se desculpar, mas claro que não. Como fui ingênua. O Steve estava parado na porta com flores nas mãos. Ele dizia que eu era linda, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sou feia e você precisa ir ao médico para checar sua visão. Ele quis dizer outra coisa, mas em um acesso de raiva bati a porta. Desliguei meu telefone e assisti anime por dias. Continuei pensando no Chris. Sonhei com ele e até acordei gritando seu nome. Parecia que eu estava obcecada por ele ou talvez estivesse doente. Logo o YouTube me deu um novo vídeo. A heroína do show era uma mulher que passou por uma dúzia de cirurgias. E ela parecia um monstro. Sim, essas pessoas existem. Pera, então afinal, você provavelmente pode fazer qualquer pessoa ser outra? E até um personagem de anime? Então, o pensamento da cirurgia me pegou de verdade e eu imediatamente me lembrei das últimas palavras do Chris. Faltavam 2 semanas para a festa. Eu vou fazer isso, e então o Chris será meu. Já no dia seguinte, corri para ligar para a clínica, mas ninguém iria me operar por causa da minha idade. Bem, não, eu simplesmente não desistiria. Entrei na Deep Web. Aqui poderia definitivamente encontrar tudo. E me deparei com o site de um médico. Ele estava trabalhando legalmente. Eu fiquei com medo, mas decidi ligar para ele mesmo assim. O médico concordou em me operar, mas isso custará 500 pratas. E onde eu poderia conseguir tanto dinheiro? Aí me lembrei que na loja de anime onde comprei roupas tinha um anúncio urgente. Preciso de animadora. Eu corri pra lá, mas já tinha uma multidão de jovens sonhando em conseguir esse lugar. Era dinheiro fácil. Não tive outra escolha a não ser ligar para o Steve. A loja era administrada por um conhecido dele. Eu menti pra ele que precisava de dinheiro para comprar sapatos bonitos de anime. O Steve ouviu em silêncio e disse secamente que ajudaria, mas apenas se fosse festa com ele, e não com o Chris. Eu quase engasguei! Nós somos amigos! Mas não tinha o que fazer e concordei. Uma hora depois, eu já vesti uma fantasia de Totoro. É um dos heróis cult do anime. Se eu distribuísse folhetos por 12 horas por dia, iria conseguir a quantia necessária em uma semana sem problemas. Mas depois de 1 hora na rua, eu estava prestes a desistir. Estava muito quente na fantasia. Além disso, eles não pegaram um único folheto meu. A um quarteirão da loja, encontrei um parque de diversões. Aqui tive um grande sucesso. Os panfletos estavam sendo pegos, mas de repente alguém me deu um tapinha no ombro. Eu me virei para ver um homem enorme em uma fantasia de Totoro semelhante parado na minha frente. Ele disse que era seu território e era melhor eu sair. Acho que não, maldito Totoro. Então uma briga estourou entre nós. Estávamos sentados no chão, nos contorcendo nessas fantasias. Até que nosso chefe veio correndo com barulho. Achei que ele fosse punir o bastardo. Mas ele simplesmente me expulsou sem pagar um centavo. Me arrastei para casa, retirando o suor e a sujeira do rosto. E onde eu poderia ganhar dinheiro para a cirurgia? Isso é o fim. Quando cheguei em casa, automaticamente procurei roupas limpas no armário. Então as roupas de anime da loja onde eu fui chutada e humilhada caíram em mim. Estremeci de ódio do chefe, trabalhei o dia todo como fantasia idiota e ele nem pagou. O que devo fazer? O tempo era curto e eu precisava do dinheiro para a cirurgia. Então eu me lembrei que quando eu estava me trocando, ele fechou a caixa registradora e estava cheia de dinheiro. Acho que tem um plano. E naquele momento o Steve me ligou. Bem na hora. Contei tudo pra ele. Não recebi na droga da loja, o que significava que ele não iria na festa comigo, a menos que ele fosse me ajudar no roubo. O Steve ficou horrorizado e tentou me convencer do contrário. Então eu o chamei de covarde e desliguei. O lindo do Chris definitivamente não se comportaria assim. Bem, eu farei isso sozinha. Encontrei um pé de cabra de ferro na garagem do meu pai e fui ao armazém naquela noite. Depois de esperar o chefe trancar a porta, coloquei a máscara de vilão do anime Shishi Makoto e me arrastei até a janela. E então alguém me segurou pelo ombro. Fiquei atônita de medo e o chefe estava parado atrás de mim. Ele pegou meu pé de cabra, dizendo que toda a vizinhança viria correndo com o barulho do vidro. E me entregou as chaves. Ele conseguiu roubar elas do amigo. Uau, Steve, você decidiu me ajudar? Entramos rapidamente na loja, peguei o dinheiro e saímos imediatamente. Meia hora depois, estávamos voltando para casa pelo parque e eu estava tão feliz. Na minha alegria, até contei para o Steve que agora eu tinha o suficiente para a cirurgia. Eu seria uma personagem de anime real.
Ao ouvir isso, o Steve empalideceu. E ele disse que entendeu tudo. Eu usei ele. Depois disso, o Steve se virou e foi com pressa para casa. Por um segundo, me perguntei se tinha feito a coisa certa com o Steve. Mas tentei afastar todos esses pensamentos. Logo, Chris apreciaria meus esforços. E definitivamente não me preocuparia mais. No dia seguinte, fui ao cirurgião. Eu respirei fundo e entrei na garagem onde a minha cirurgia deveria acontecer. Cara, que buraco miserável. Eu esperava não ter me infectado com alguma coisa aqui. A lâmpada piscava e a máscara anestésica parecia um instrumento de tortura. Me deitei na mesa e fechei os olhos com força. E o cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Estou fazendo isso só para agradar um cara. Eu pensei no último segundo. De repente, ouvi um estrondo. Alguém arrombou a porta. Foi o Steve. Ele gritou para o cirurgião se afastar de mim. Ele ia chamar a polícia e literalmente me arrastou para fora da garagem. Eu resisti, mas então o Steve puxou o telefone do bolso. Que tipo de bobagem foi essa? Mas então eu vi em um novo vídeo como o Chris tirou sarro das minhas fotos em fantasias de anime na frente de seus amigos. Ele disse que eu estava constantemente tentando me tornar uma garota de anime por causa dele, mas eu era apenas uma aberração. Algo dentro de mim estalou. Oh meu Deus, todo esse tempo ele estava apenas tirando sarro de mim e eu quase me desfigurei. Mas então os policiais saíram correndo do escuro e algemaram o Steve. O dono da loja de anime o reconheceu pela filmagem da câmera e o Steve foi rastreado. Não, esperem! Eu vi o Steve sendo levado e sabia que ele estava fazendo tudo isso por mim. Mas agora eles iam levá-lo à polícia por minha causa. Eu tomei uma decisão e gritei para os policiais que tinha mandado o Steve fazer isso. Depois disso, fomos levados juntos para a delegacia. Eu estava com muito medo de sermos mandados para a prisão. Mas como éramos menores, acabamos recebendo um mês de trabalho correcional. No primeiro dia, carregamos sacos de lixo, mas mesmo aqui o Steve tentou me ajudar. No final do dia, começou a chover e ficamos exaustos esperando o ônibus. Parecia uma cena do Totoro. Eu quis dizer isso ao Steve, mas de repente ele se virou para mim e me beijou. E de repente, apesar da minha aparência, me senti a pessoa mais feliz do mundo. E percebi que todo esse tempo tinha uma pessoa que me apreciava e me aceitava como eu era. Eu chorei de felicidade. E naquele momento o ônibus chegou. Eu me virei para o espelho e não me reconheci no reflexo. Havia uma cicatriz enorme em todo o meu rosto. Era saltada e nojenta. Eu era uma verdadeira aberração, então nenhum cara podia gostar de mim. Graças a Deus essa cicatriz é falsa. Estou participando de uma experiência em uma revista de moda. O objetivo é ver se em 3 dias encontro um namorado com uma cicatriz tão feia no rosto. Se eu conseguir, vou receber $1000. Minha família era pobre, eu não conseguia me vestir bem e comprar aparelhos modernos como todo mundo. Eu me sentia um pouco excluída por causa disso. É tão humilhante ser uma mendiga, embora linda. Então eu realmente precisava daquele dinheiro. O curador proibiu qualquer forma de insinuar que minha cicatriz era falsa. Se isso acontecesse, eu definitivamente nunca receberia o dinheiro. E a cada 3 horas eu tinha que mandar minhas fotos no chat para ter certeza de que a cicatriz estava intacta. Mas o fato é que enganei os curadores desde o início. Eu tenho um namorado, então com certeza será dinheiro fácil. Eu confio no meu namorado Zack. Ele sempre disse que me amaria de qualquer maneira. Eu fui para a escola e, é claro, todos começaram a olhar para mim. Zack ficou perto do laboratório de biologia e conversava animadamente com os amigos. Zack, eu estou aqui. Ao me ver, ele cambaleou. Menti dizendo que sofreu um acidente e disse que amava ele muito. Mas Zack respondeu com repulsa que ele não podia namorar uma aberração. E simplesmente foi embora. O quê? Como? Mas ele me disse que sempre estaria por perto. Foi difícil pra mim ficar sentada durante a aula, então corri para o banheiro. Eu queria tirar essa maquiagem o mais rápido possível. E então ouvi as meninas sussurrando na cabine ao lado. Uma delas disse que o lindo Zack finalmente se livrou daquela aberração e já havia convidado a principal líder de torcida para um encontro. Eu estava tão amargurada e ressentida, mas Zack ainda se arrependeria de me abandonar. Saí do banheiro e fui confiante para a academia, onde costumava treinar o capitão do time de rugby, Chris. Ele e Zack se desentendiam há um bom tempo. Vou conquistar o Chris, conseguir o dinheiro da experiência e ao mesmo tempo me vingar do Zack. Namorando com seu arqui-inimigo. Me aproximei do Chris e imediatamente comecei a flertar. Eu era boa nisso, mas ele apenas rolou de tanto rir. Ele disse que eu era uma mendiga e agora com uma cicatriz feia. Que idiota! Eu queria ir embora, empurrei o Chris, mas ele me cercou e começou a tirar fotos minhas com o telefone. Sai, Chris, já chega! Mas ele me segurou com tanta força que eu não consegui nem fugir.
Mas de repente alguém chamou o Chris. Era o nerd da minha sala, Cody. Ele disse que o treinador estava procurando pelo Chris em todos os lugares. Ele me soltou e saiu rapidamente. Eu disse ao nerd do Cody que eu podia me virar sozinha. O Cody imediatamente se desculpou e disse que só queria ajudar. E então ofereceu uma carona até em casa. Eu não queria ser vista com esse perdedor, mas não me importava com uma carona de carro. Então descobri que ele tinha uma bicicleta idiota. Enquanto estávamos no caminho, eu queimava de vergonha, mas era melhor do que ouvir as risadas dos passageiros no ônibus. E Cody olhou pra mim assim, então, o que você está olhando, perdedor? E então pensei, o Cody era perfeito para o experimento. Eu vou rapidamente seduzir esse bobão e mostrar aos curadores que ainda achei um cara. E então, quando nos dirigimos até minha casa, convidei ele para um encontro romântico em agradecimento por sua ajuda. Mas o Cody de repente hesitou, disse bruscamente que estava ocupado à noite e imediatamente saiu. Eu não acreditei nos meus olhos. Ele acabou de me rejeitar. Droga! E eu tenho pouco tempo até o final do experimento. No dia seguinte na escola foi ainda pior. Todos na escola sabiam da minha feiura e me chamavam por apelidos. E Zack começou a me evitar e até se escondeu algumas vezes. Mas tudo bem. Vou sobreviver a isso. Agora meu objetivo é o Cody, um nerd. Então eu joguei um bilhete bonitinho com 2 ingressos para o cinema em seu armário. E escrevi que eu esperaria depois das aulas na porta dos fundos. Assim que o sinal tocou, fui ansiosa pra lá. O Cody será meu. Mas em vez do Cody, lá estavam os valentões. Eles rapidamente me viram e o chefe tirou a minha mochila das minhas mãos. Tentei resistir, mas eles me agarraram e me seguraram enquanto o cabeça procurava por dinheiro na minha mochila. E quando ele percebeu que não havia nada, ele jogou a minha mochila na árvore. Então pisei no pé de um cara com toda a minha força e me livrei. Eu queria pegar minha mochila, mas machuquei minha perna e caí direto na poça. Os caras apenas gargalharam alto, quando de repente o Cody apareceu do nada de novo. Ele derrubou com tanta facilidade o cabeça deles que os outros fugiram imediatamente. Olha só você, nerd! Ele me ergueu da lama, pegou minha mochila e me ajudou a chegar à bicicleta. Perguntei onde ele havia aprendido isso e ele disse que já tinha feito karatê uma vez. Já estávamos atrasados para o filme, então Cody propôs ir para casa. Desta vez não me importei. Até gostei do passeio de bicicleta de ontem. Em casa, Cody fez uma compressa para mim para que as dores na perna diminuíssem. Esse era o momento perfeito para chegar mais perto. Eu já tinha me inclinado para beijar ele, mas de repente o Cody se afastou e perguntou da onde eu tirei essa cicatriz. Ele estava me dispensando de novo? Então Cody olhou para mim com compaixão e admitiu que entendia o que é ter um defeito no corpo como ninguém. Sobre o que você está falando? Nesse ponto, Cody desabotoou a camisa e me mostrou uma cicatriz enorme e feia em seu tórax. Eu nunca tinha visto isso na vida! Acontece que, enquanto criança, o Cody passou por uma grave cirurgia cardíaca, mas a cicatriz nunca desapareceu. Ele foi constantemente oprimido e por causa disso até abandonou sua atividade favorita, a natação. Agora ele nem ia à praia para não se despir. De repente fiquei tão envergonhada. Eu só tinha ficado com a cicatriz por 2 dias, mas fui realmente alvo de deboches. E a cicatriz era falsa, tudo por dinheiro. Mas para o Cody, esse era um problema real. Nesse momento eu recebi um lembrete do curador. Se apresse, faltam apenas 2 dias. Percebi que havia uma necessidade urgente de agir e convidei o Cody para ir à praia. Quando ele me ver de biquíni, ele imediatamente concordaria em ser meu namorado. Comecei a dizer que as cicatrizes não devem nos impedir de fazer o que gostamos e que se eu podia andar com uma cicatriz no rosto, o Cody também deveria parar de ser tímido. Eu estava com medo de que ele me rejeitasse, mas o Cody disse que precisava pensar e que daria uma resposta mais tarde à noite. Se ele rejeitar, não vou receber o dinheiro e tudo foi por nada. Logo fiquei nervosa a noite toda, mas de repente recebi uma mensagem do Cody. Ele disse que pensou bem e me pegaria de manhã. O último dia do experimento chegou e de manhã o Cody e eu fomos para a praia. Lá comecei a me despir e ficar só com a roupa de banho. O Cody ficou olhando em volta e parecia muito tenso. Eu peguei a mão dele e disse que não era tão assustador quanto ele pensava. Ele só tinha que decidir de uma vez. O Cody concordou e tirou a camisa, mas ainda tentava cobrir a cicatriz com a mão. E foi aí que a bola veio para nossos pés. Era o Chris, com seus caras. Eles começaram a rir de nós e nos chamar de os esquisitos da família Addams. O Cody corou na hora, mas eu segurei fortemente a mão dele. Vamos nadar para longe desses imbecis.
Nós entramos na água, o Cody ficou radiante. Acontece que ele sentiu muita falta de nadar. Nadamos até uma rocha próxima que nos escondeu de todos. Nossos olhos se encontraram e Cody hesitantemente disse que estava apaixonado por mim o ensino médio todo. Eu não esperava por isso. Ele estava perto de me beijar e percebi que não me importava. Mas de repente o Cody mudou seu rosto. O que aconteceu? Eu toquei minha cicatriz e percebi que o silicone tinha descolado da pele. Eu tentei colar, mas piorou. A cicatriz simplesmente caiu do meu rosto. Ah, não! Tentei explicar ao Cody sobre o experimento, mas ele não quis ouvir. Ele disse que tinha entendido tudo. Eu estava com esses jogadores de rugby e só queria expor ele como um idiota. Ele imediatamente correu para a praia e foi embora com pressa. Cody, espere! Eu cheguei na praia e comecei a chorar, entendendo que o Cody foi o único que me tratou bem. Apesar da cicatriz e da pobreza, eu estraguei tudo. Mas no mesmo momento, o curador ligou pelo link de vídeo para saber como estava indo a conclusão do experimento e viu que a cicatriz havia sumido. Então o curador disse que eu estava sendo desqualificada para o prêmio em dinheiro. O experimento falhou, mas não me importei. Chorei por 1 hora e depois fui para casa. E quando bati a porta da frente, alguém bateu, era o Cody. Ele provavelmente estava me seguindo. Mas era o Zack na porta, meu ex. Ele rapidamente começou a assegurar que tinha entendido tudo. Eu era a garota mais bonita do mundo. Eu só tinha que ter contado pra ele sobre a maquiagem imediatamente. Mas eu apenas bati a porta na cara do Zack. Fiquei muito brava com esse hipócrita e não queria ouvir seu pedido de desculpas. Então decidi que amanhã iria pedir desculpas para o Cody. Ele agora era mais importante pra mim do que qualquer aparelho moderno e dinheiro. De manhã na escola, comecei a procurar o Cody. Ele sentou triste na área do lanche. Eu sentei perto e comecei a pedir desculpas. Isso foi um erro terrível. Mas o Cody me ignorou e se dirigiu para a saída. Eu não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, eu percebi como os outros caras me olhavam com simpatia. Dane-se todos vocês, eu só preciso do Cody. Então subi na mesa, chamei ele bem alto e na frente de todos admiti que ele era a melhor pessoa que já conheci. Eu queria estar com ele e pedir desculpas por ter enganado ele. Mas o Cody nem mesmo se virou. Ele foi embora e nunca mais poderíamos conversar de novo. Pela primeira vez senti o que significava quando você perde uma pessoa querida. Quando de repente o Cody, empurrando a multidão pra trás, subiu na mesa e me beijou. Todos ao redor aplaudiram e embalaram. Coloquei minha mão no tórax do Cody, senti as cicatrizes. E de repente percebi que o coração de uma pessoa incrivelmente linda batia atrás delas. Sussurrei, não importa o que você tem por fora e como você se parece. O principal é que alma você tem. No mesmo momento, eu recebi um texto da curadoria sobre uma nova experiência. Preciso passar 1 ano em um relacionamento sem brigas. Eu concordei e pensei, e se Cody e eu pudéssemos viver assim por toda a vida?